Abençoados e abençoadas, graça e paz. Eu quero trazer uma palavra nesta noite, dia 29 de novembro, já quase beirando as 21 horas, no livro de Eclesiastes, no capítulo 1, a partir do versículo 1, mas eu quero ler o 4. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Nasce o sol e põe-se o sol, e volta ao lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os ribeiros correm, para ali tornam a ir. Queridos, o tema seria: debaixo do sol, tudo permanece o mesmo, nada muda. Os religiosos evangélicos, principalmente, eles acreditam numa porção de coisas. E essas coisas que eles acreditam, elas já aconteceram no seu tempo, quando tinha que acontecer. Mas como a gente sempre diz, eles são futuralistas, futuralizam tudo. E ficam, então, ensinando os incautos de que muitas coisas acontecerão. Poderia aqui citar algumas, como a grande tribulação, como a nova Jerusalém, como o arrebatamento, aspas, né, da igreja, a vinda, né, de Jesus nas nuvens, quando todo olho o verá. A ressurreição daqueles que morreram para o arrebatamento, o inferno, né, para onde muitos que rejeitaram Cristo como Salvador irão, o diabo como um ser espiritual que vive, segundo eles, atormentando as pessoas, e que todos aqueles que para lá irão serão noite e dia, né, perturbados por ele. Salomão foi um dos reis de Israel, filho de Davi, com Batseba, ou Batseba, como queira, que teria se tornado o terceiro rei de Israel. Ele governou cerca de 40 anos. Salomão, também escritor de Provérbios e Eclesiastes, conhecido como livros sapiências da Bíblia. Há poucos dias, pregando uma mensagem, eu dizia que Salmos, Provérbios, Cantares e Eclesiastes são livros que devemos ler, pois são livros da sabedoria, livros que nos traz experiência, livros que nos abrem o entendimento, que nos faz crescer a cada dia no conhecimento. Esses livros de Eclesiastes e Salomão, nós vamos ver nesses livros relatando que Salomão era um homem de sabedoria fora do normal. Era conhecido como o homem mais sábio de todos os tempos, e que nunca houve, e nem tampouco haverá, um ser humano com tanta sapiência quanto Salomão. Chega a ser considerado, ou chegou a ser considerado, o homem mais sábio do mundo, de toda a história universal. Então Salomão pediu sabedoria
pois ele era jovem e sabia precisar disso para que ele pudesse fazer um bom governo. Ele podia ter pedido muitas outras coisas a Deus, mas a responsabilidade dele, tão jovem ainda, como rei de Israel, precisaria de muita sabedoria dos céus, vindo de Deus, para que ele pudesse governar sobre o povo de Israel. Então essa sabedoria que Salomão pediu, Deus lhe concedeu. Então Salomão ensina que a experiência adiada deixa o coração. É uma palavra dita pelo maior sábio de todos os tempos. A esperança adiada adoece o coração. Mas o desejo realizado é como a árvore da vida. Podemos ver isso em Provérbios, capítulo 13, versículo 12. Olha o que ele diz. A esperança adiada faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore da vida. Então daí o valor de cumprir e assumir compromissos, manter certa cadência diligente na busca por aquilo que você quer, por aquilo que você deseja, por aquilo que você quer alcançar. Não desistindo tão facilmente, procurando fazer tudo sob a orientação do Espírito Santo, guiado, dirigido por Ele, não deixando o ser humano agir tão somente, mas pedir a Deus que lhe dê orientação. Salomão, ele começa o seu livro como um homem natural, completamente desiludido com a vida. Ele reclama que nada é novo sobre a terra. É o que eu li lá em Eclesiastes capítulo 1. Nada é novo sobre a terra. Nada muda. Tudo é a mesma coisa. Ele começa dizendo isso. Os dias começam e terminam com o nascer e o pôr do sol. Não é isso? Pela manhã ele nasce e à tarde ele se põe. O vento continua soprando de um lado para o outro. As águas continuam correndo para o mar e o mar não se enche. Ele não transborda. Tudo existe e tem existido da mesma forma desde a criação do mundo. Deus foi quem criou tudo e todas as coisas. Tudo foi feito por Ele. Criou os céus, criou a terra, criou os mares, a natureza. Tudo tem o dedo de Deus. Tudo foi feito por Ele. Ele que sempre esteve no comando de tudo e de todas as coisas. É um Deus onisciente. Sabe de tudo. É um Deus onipotente. Detém todo o poder. É um Deus onipresente. Tudo vê. Ele está em todos os lugares. Ninguém pode se esconder de Deus. Ele conhece cada fio de cabelo da nossa cabeça. Ele conhece cada altura de cada ser humano. Ele conhece o homem por dentro e conhece por fora. Ele é soberano. Ele é único. Ele nunca teve e não tem nenhum adversário.
Apesar de que a religião criou o ser espiritual, dizendo que é adversário de Deus, inimigo de Deus, que um dia se levantou contra ele nos céus. Esse é o cúmulo do absurdo dito e ensinado pela religião. Deus, sendo onisciente, ele iria permitir que um dos anjos se levantasse contra ele para se colocar numa posição superior à dele. Ele, como onisciente, segundo os religiosos, dá a entender que foi uma rebelião criada por esse ser nos céus contra Deus, como se Deus fosse pego de surpresa. E houve então essa luta nas regiões celestiais. O entendimento não é esse, é um outro entendimento, que eles não sabem, que eles não conhecem. Os nossos olhos não enxergam as coisas originais. Os nossos ouvidos não ouvem novos sons. Debaixo do sol, tudo permanece o mesmo. Debaixo do sol, nada muda. Deitamos e levantamos. Passamos o dia com o nascer do sol e até o pôr do sol. Deitamos, dormimos e a seguir levantamos. E assim vai. Geração indo, geração vindo, e a terra permanecendo para sempre. Mas eles dizem que um dia essa terra terá um fim. Eles dizem que um dia o juízo de Deus virá sobre aqueles que não são de Deus. Esse é o entendimento deles. O mundo, a vida em geral, é fútil e vazia, pois vivemos num carrossel gigantesco que passa sempre diante dos mesmos cenários. Assim vê as coisas o homem natural, raciocinando a parte de Deus. Tudo é vaidade, disse o grande sábio Salomão. Tudo é vaidade. Os alvos e os objetivos são inatingíveis. Neste ciclo vicioso da vida, torna-se uma aflição. E as pessoas estão aí aflitas e desesperadas, querendo mudar o curso. Assim queixou-se Salomão. Ele reclamou. As palavras proferidas nos primeiros 11 versículos do capítulo 1 refletem uma atitude de desânimo. Era assim que Salomão, se vendo a princípio como uma pessoa natural, ele se achava, ele se encontrava. Por isso que ele pediu o que a Deus? Sabedoria. Me dê sabedoria para que eu possa governar sobre o seu povo. E nós encontramos nos livros escritos por Salomão como ele agiu com sabedoria. Poderia citar aqui alguns exemplos, mas não é o caso. Não é o intuito da mensagem. São declarações de quem? De um homem natural. De um homem derrotado, que a princípio havia perdido toda a esperança. Era assim que Salomão, no início, no começo, no princípio, se encontrava. Mas ele indica ter investigado o sentido das coisas, de tudo isso que eu relacionei, de tudo isso que eu citei, de tudo isso que está escrito no capítulo 1 e 2 de Eclesiastes. Então ele investiga o sentido das coisas através de quê? Do curso natural? Não, através da sabedoria que Deus havia lhe concedido,
que Deus havia lhe dado. Tem averiguado tudo que se encontra debaixo do céu. Ele não deixou escapar nada. Ele fala sobre tudo, sobre todas as coisas. Ele não deixa para a geração futura que paira dúvida sobre o que quer que seja. Então Salomão, sendo rei e tendo sido abençoado por Deus, com um coração sábio e entendido, lá no livro de Reis, livro histórico, no capítulo 3, 1 Reis, capítulo 3, versículo 12, olha o que diz: farei segundo as tuas palavras. Farei segundo as tuas palavras. Os filhos de Deus são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Ele não pode tomar nenhuma iniciativa. Ele não pode fazer algo que a sua carne deseja, que a sua carne quer que ele faça. Porque os filhos de Deus são espirituais, não são mais carnais. Eles têm o entendimento do Espírito. Então Salomão diz: eu fiz tudo segundo a tua palavra. Dar-te-ei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve. Não houve ninguém antes de Salomão, e nem tampouco depois de Salomão, mais sábio do que ele. E depois de ti, igual não se levanta. Então, ele é abençoado por Deus, com um coração sábio e entendido. Então ele não teve dificuldade quanto às respostas da vida. Todas as respostas que ele desejou, que ele queria, ele encontrou, segundo a palavra de Deus. Ele aplicou o coração a esquadrinhar todas as obras. Mas a única coisa que aprendeu neste caso foi que na muita sabedoria há muito enfado. E não é isso que a gente vê nas pessoas, buscando sabedoria humana, querendo ser o tal, querendo se despontar, e às vezes até subestima os outros. Se apropria de verdades que eles acham que essas verdades são absolutas. E eles querem incutir na mente das pessoas como se fosse a sua verdade. Então, essas pessoas que vivem segundo a sua própria sabedoria, Salomão diz, muito enfado. E quem aumenta em ciência, aumenta em tristeza. Então ele chega à conclusão, foi que o homem terá aumentado os seus problemas à medida em que multiplicar os seus conhecimentos. Conhecimentos dos quais ele faz desses conhecimentos a sua força. Não glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, mas glorie-se no Senhor, na sabedoria vindo de Deus. Foi essa sabedoria que Salomão recebeu de Deus. Não a sabedoria do homem natural. Não que a ignorância fosse a solução dos problemas, mas aquele que muito estuda e cresce em conhecimento, sem entretanto crescer no temor de Deus, notará logo que a felicidade não consiste nisso. É preciso que haja temor de Deus, temer ao Senhor, colocar Deus como soberano, amá-lo mais do que tudo e do que todas as coisas, estar sempre focado nele, guiado e dirigido por ele.
Então essas pessoas notarão logo que a felicidade não consiste quando as pessoas não buscam essa direção de Deus, essa sabedoria é vinda de Deus. Então será uma pessoa intimamente infeliz, uma pessoa descontente, vazia e frustrada. Eu me lembro de um certo, aspas, né, pastor, que ele morava numa localidade. E ele era um homem que gostava muito de estudar, tinha uma grande biblioteca, e todos os seus sermões eram preparados com a ajuda de livros filosóficos. Os seus sermões eram cheios de retóricas, lindos sermões, que muitos, aspas, da sua igreja o aplaudiam, o admiravam, e tinha o prazer de dizer que aquele era o seu pastor. E havia próximo àquele lugar um senhor que era também um advogado, um homem letrado, cheio de muitos conhecimentos. E esse pastor, ele tinha vontade que esse tal homem fosse um dia visitar, aspas, a sua igreja. Fez o convite. E o homem resolveu aceitar. O que esse pastor fez, como ele sempre fazia? Preparou um bonito sermão, um grande sermão, cheio de filosofia, cheio de retórica. E ficou na expectativa do momento em que ele iria transmitir a palavra. E o que é que aconteceu? Ele pregou. E quando terminou a reunião, ele se dirigiu àquele homem e perguntou àquele homem o que é que ele achou do sermão que ele havia pregado. E aquele homem então disse: não vi nada de novidade. Eu não vi nada de novo no seu sermão. Se eu soubesse que eu iria ouvir tudo o que eu ouvia, eu não teria vindo aqui, eu não teria aceito o seu convite. Então aquele pastor ficou frustrado e decepcionado. Porque no seu sermão não havia a sabedoria de Deus, apenas a sabedoria humana. E essa sabedoria humana que esse pastor tinha, que sempre colocava nos seus sermões, esse homem também conhecia. Então ele não viu nada de novo no seu sermão. Mas quando deixamos Deus agir, quando nós estamos na direção de Deus, sob a palavra de Deus, sob a sabedoria de Deus, pode ser uma pessoa indota, sem letra, que causará um impacto muito grande em quem quer que seja. Então, como eu disse aqui, essas pessoas serão intimamente infelizes, descontentes, vazias e frustradas, como esse pastor saiu daquela reunião bastante frustrado. É bom lembrar que esta experiência do pregador de Salomão foram baseadas na sua busca natural. Salomão alicerça as suas descobertas na sabedoria do homem. E ele chega a uma conclusão, dizendo, né? Não há nada de Deus. Porque é assim que o homem natural pensa. É assim que o homem natural se vê. Ele não busca Deus, ele não depende de Deus. Ele confia no seu intelecto. Ele confia nos seus estudos, nos seus diplomas, nos seus conhecimentos humanos, naquilo que ele consegue conquistar apenas estudando. E com isso, Deus, na verdade, está cada vez mais fora de toda essa sabedoria, de todo esse seu entendimento.
Então, Salomão, que a princípio como um homem natural que era, via as coisas de uma forma, mas quando ele recebeu de Deus a sabedoria, tornando-se o homem mais sábio de toda a história universal, ele nos passa a visão de como é a vida. E nós hoje, principalmente os da graça de Deus, nós entendemos que tudo tem o seu tempo debaixo dos céus. Que nada muda. Que tudo é a mesma coisa. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então, enquanto aqui nós vivermos, vamos procurar amar o nosso próximo, colocar o amor acima de qualquer coisa, acima de tudo e de todas as coisas. Sermos praticantes e não ouvintes, não teóricos. Porque todos os mandamentos, eles foram reduzidos em apenas 2. Amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Um beijo no seu coração, um forte abraço. Fica esta palavra aí para a nossa reflexão. Divulgue e compartilhe. Se gostou, dê um like. Se inscreva quem não é inscrito. Muito obrigado. Nós, da graça de Deus, amamos vocês!